segurança. Uma das coisas mais importantes da vida. Por isso, o Cresce que você conhece e confia criou o App Cresce. Nele, você pode encontrar um imóvel para o seu lar, negócio ou investimento. Todos cadastrados por corretores de imóveis fiscalizados pelo órgão regulador. E você, corretor, pode acessar cursos, atualizar cadastro, inserir e gerenciar imóveis. Fácil e gratuito. Baixe agora o App Cresce, seu imóvel com segurança na palma da sua mão. Muito bem, e começa agora mais uma live, mais uma apresentação ao vivo oferecida pelo Cresce SP, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, dirigida a todos aqueles que se interessam pelos assuntos relacionados ao mercado imobiliário, mas não somente, porque hoje, por exemplo, nesta quarta nobre, abordaremos um assunto que transcende essa limitação e é útil para todas as pessoas. Afinal de contas, vamos abordar ownership, o orgulho de pertencer. Então, esta apresentação abordará a importância de ter uma atitude protagonista, ao invés de ser coadjuvante na sua atividade profissional. Então, a ideia é saber lidar melhor com os desafios e construir relacionamentos, tendo orgulho de pertencer, atuando como agentes da transformação. E para falar a respeito disso, nós temos um especialista no assunto, que é consultor, é palestrante, é coach, é mentor, é professor nas áreas de inovação, cultura organizacional e gestão estratégica. Atualmente, ele é o head de inovação, cultura e gestão empresarial da empresa MWB. Então, aproveite todo o conteúdo que ele trouxe aqui para compartilhar conosco. Com vocês, Mauro Bonon. Obrigado, Anderson. Obrigado. Obrigado a todos que nos ouvem, todos que nos veem aqui nessa live. É sempre muito prazeroso poder abordar temas tão importantes como ownership, esse orgulho de pertencer. Nós estamos falando de um momento em que, mais do que nunca, estando cada um de nós em situações aí de home office ou com essas limitações de contatos, esse sentido de pertencimento, ownership, tem tudo a ver. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês para que possa guiar toda a nossa apresentação e falarmos do ownership, orgulho de pertencer. Então, deixe-me compartilhar uma tela. Como o Anderson falou, nesta quarta nobre, nós estamos falando de ownership. Então, o trabalho vem falar o que é ownership, esse orgulho de pertencer. Inicialmente, nós estamos falando numa tradução básica, nós estamos falando do livre, como queira, nós estamos falando o sentido de pertencimento, o sentido de dono, ou de que forma que eu atuo em um projeto, em uma situação, em um processo decisório, ou atuo dentro do trabalho que eu executo, dentro da organização e dentro de um trabalho que eu executo, com esse sentido de propriedade, ou seja, esse sentido de pertencimento. Não é? Nós vamos discorrer sobre o tema, eu tenho aqui alguns slides que vão guiar essa nossa apresentação. Bom, em primeiro lugar, falar do objetivo. Então, o grande lance de ownership não é trazer só teoria. Então, nós vamos trazer aqui uma boa parte também do aprendizado que foi utilizar essa abordagem, essa forma de conduzir, essa característica de comportamento que temos. Então, é entender as forças, os elementos do ownership, bem como compreender as características de comportamento de uma pessoa que atua com o senso de dono. É olhar para si e olhar para o outro e identificar se essas características de comportamento, se a forma como as pessoas estão lidando com o processo decisório, como está lidando com o relacionamento, construindo o relacionamento com o cliente, lidando com as situações dentro da empresa, para entender se eu estou fazendo porque faço, porque preciso fazer, ou se faço porque efetivamente gosto do que faço. Então, nós vamos trabalhar essas questões. A primeira pergunta que nós colocamos, nós tivemos uma discussão com o nosso time para poder abordar de forma a trazer para vocês um conteúdo, e nós vamos destacar ao final desta nossa apresentação, ao em torno de 15 a 10 minutos,
para que possamos, então, abrir para perguntas, respostas, para que possamos ser muito mais efetivos na entrega desse conhecimento sobre ownership para vocês. Então, à medida em que apresentarmos, por favor, lembrando que os slides eles estarão disponibilizados para vocês, caso vocês queiram acessar, mas ao mesmo tempo, em alguma questão, numa fala ou alguma dúvida, faça uma anotação, manda uma mensagem para a gente e a gente então responde nesses 10 a 15 minutos que nós vamos destacar ao final dessa apresentação. Mas conversando com o meu time, para que ownership, Bonon? Para quê? De que forma que eu posso, então, me apropriar e isso é bom para quê? Em primeiro lugar, o primeiro movimento é para que eu possa ter autonomia. E o que significa ter autonomia? Significa que, no momento em que eu tenho esse sentido de propriedade, eu consigo identificar o que é foco para mim. Então, quer dizer, eu estabeleço o meu foco, estabeleço as minhas prioridades em função daquilo que eu me aproprio, daquilo que é importante para mim, importante para a organização. Se eu entendo muito bem qual é a estratégia da organização e eu consigo fazer com que as pessoas, nós estamos falando de cultura organizacional, mas basicamente nós estamos falando das pessoas, e as pessoas aderem à estratégia, aquilo faz todo sentido. E em fazendo sentido, eu me torno autônomo, porque eu deixo de ser heterônomo, ou seja, os outros ficam demandando o que eu devo fazer, para onde devo ir, como eu devo proceder, para que em um processo de aprendizagem eu me aproprio desse sentido, não é, de dono de um projeto, de uma missão, de um desafio, eu me aproprio e caminho em direção àquele objetivo que tenho. Então, me traz autonomia. O segundo movimento que nós percebemos aqui que é importante listar, que é o gestão de si e o gestão de times. Então, se eu estou gerenciando a mim mesmo, Anderson foi muito feliz em falar, trazer essa questão de eu me aproprio daquilo e eu faço a gestão do meu tempo. Lembrando que nós temos os 3 níveis de liderança, que são líder de si, líder de outros e líder de líderes. Então, quer dizer, eu em primeiro lugar, eu lidero. Então, eu me aproprio, eu tenho a gestão da minha marca. Quer queira, quer não, cada um de nós, em realizando relacionamento, em lidando com desafios, com pessoas das mais diversas possíveis, nós precisamos, então, em primeiro lugar, gerenciar a marca, gerenciar a mim mesmo. Então, cada um de nós é uma marca. E cada um de nós gerencia essa marca, quer seja o nome, Mauro Bonon, quer seja a empresa, MWB, Cresce São Paulo, eu não sei. Então, a ideia é, eu preciso me apropriar e gerenciar a mim mesmo. E para quem está em líder de outros e líder de líderes, mais ainda. Porque eu desdobro a estratégia e trago às pessoas, aos recursos que eu tenho, tempo, equipamentos e os recursos pessoas, que são as suas competências, e eu consigo engajar e comprometer as pessoas desde que as pessoas se sintam donas do negócio, donas do desafio, co-criadoras dos processos, não é? Dos processos, dos procedimentos, das decisões. Então, quer dizer, isso me traz esse sentido de propriedade, traz para mim, uma facilidade da gestão de mim mesmo, e quem é líder de outros e líder de líderes, a gestão de times. Em terceiro lugar, como já disse, liderar projetos. Para que eu possa liderar um projeto, lidar com situações das mais diversas e complexas possíveis, o que precisa ser feito? É preciso que eu tenha a apropriação daquele projeto na minha mão, porque nós vamos lidar com as adversidades, nós vamos lidar com as complexidades, nós vamos lidar com os processos de mudança. E se o outro, ao nos observar e perceber que as nossas características de comportamento não estão alinhadas com aquele projeto, então aí nós não vamos conseguir ter muito sucesso. Nós vamos ter muito mais barreiras, muito mais desafios a lidar do que quando o outro observa e vê que a gente está engajado e comprometido. Não é tão bom, por exemplo, quando olhamos para uma pessoa que ela está inspirada, ela está engajada, ela está comprometida, ela tem aquilo como uma verdade, ela tem aquilo como um bom negócio. Então, quer dizer, a pessoa está entusiasmada, não é? Quer dizer, que significa ter Deus dentro de si. Então, essa pessoa, ela está gerenciando, por exemplo, aquele projeto, lidando com as adversidades que todo projeto tem, com a complexidade que todo projeto tem, mas ela consegue liderar. E, geralmente, quando temos um desafio ou um projeto, pode perceber, aquela pessoa ela sempre estará
sendo instada ou chamada para, bom, não, você pode fazer aquilo? Maria, você pode liderar aquele projeto? Então, você perceba que essa pessoa ela tem uma característica que ela se apropria e ela consegue dar cabo daquele projeto. Um outro é lidar com a mudança. Durante todo o processo em que lidamos dentro das organizações, lidando com os nossos clientes, com a diversidade toda, o que nós vamos lidar? Nós vamos lidar com as mudanças. As mudanças significam que, para todo o processo que existe, para toda a interação que temos com o outro, nós temos as objeções, nós temos os questionamentos, há, por parte do outro, num processo de negociação, toda uma questão que é, vamos chamar assim, retirar da zona de conforto ou auxiliar a pessoa no processo decisório, o que é uma mudança. Porque, várias vezes, quando estamos com um cliente, não é? Numa oferta de uma oportunidade, então a pessoa já vem com alguns que nós chamamos de paradigmas, ela já vem com algumas situações pré-concebidas, não é? A respeito daquela situação, daquele apartamento, daquela casa, daquele bairro, daquela rua, enfim, tem uma série de situações que a pessoa já vem com alguns elementos que constituem um processo decisório, tendendo ao sim ou tendendo ao não, e eu não quero falar aqui de preço, nesse primeiro momento. Quero falar dos processos decisórios para além do valor, do preço, não do valor. Então, quer dizer, o fato de lidar com essa mudança é de que forma em que você entende esse sentido de propriedade acerca daquilo que você está ofertando, acerca daquela situação que nós estamos lidando, então nós vamos lidar com a mudança. Quanto mais proprietário você está, mais você passa segurança, mais cada um de nós, num processo de negociação, tende a orientar melhor o processo decisório daquela pessoa que está dentro de uma situação do fato de lidar com, por exemplo, compro ou não compro, eu estou com esses senãos, eu tenho esses questionamentos, eu tenho essas dúvidas, e você caminha com propriedade, então lida com o processo de mudança. Isso é muito importante quando a gente tem esse sentido de propriedade. Mais um é quando temos uma missão. Geralmente, dentro das organizações, nós temos atividades corriqueiras, vamos chamar assim, ou rotineiras, que nós chamamos de modus operandi. É assim que funciona, as coisas acontecem. Mas geralmente surge uma missão, surge um desafio. Então, esta missão, ela geralmente é destacada para aquela pessoa que tem o sentido de propriedade. Então, se nós estamos dentro de uma organização, lidando com situações em que a gente cria, inova, rompe, ajusta, enfim, todos os verbos que trabalham com o processo de mudança, em que o sentido de propriedade para dar cabo daquela missão é percebido em características de comportamento e em processos decisórios pelos outros, quando eu, se sou um líder, tenho uma missão, eu tenho um desafio para lidar, eu geralmente aporto àquela pessoa. E se eu tenho, por exemplo, uma conversa, eu tenho que decidir a respeito da compra de um imóvel, quer seja ele comercial ou quer seja ele residencial, não importa o fim, eu vou buscar em alguma pessoa aquela que tem o sentido de propriedade, porque em característica de comportamento, ela se apropria. Então, ela estuda, ela entende, ela conhece. Então, é melhor ter uma pessoa que tem o sentido de propriedade, que pensa como dono, do que aquele que tem uma tabela, não é? Uma rotina de processo, porque é assim que nós fazemos as coisas aqui. E não funciona muito bem assim. Então, a cada um de nós também, se temos uma missão, se somos chamados para uma missão dentro da organização ou por algumas pessoas, sim, isso já demonstra que nós temos características de comportamento de um sentido de dono ou um sentido de propriedade. E por último, não menos importante, ownership é imprescindível para quem quer superar desafios. Então, se você tem um desafio, geralmente você é chamado. Putz, eu preciso disso. Nossa, eu gostaria disso. Tem um desafio, tem uma situação que eu preciso lidar. Você pode perceber, ao longo dos amigos que você tem, ao redor das pessoas que estão na sua organização, pode perceber que destacam-se algumas pessoas. Não necessariamente ele precisa ser um líder, não é? Um líder, eu digo, ter pessoas na organização, ter pessoas na qual ele lidera, não é? Ou que ele gerencia. Mas o fato é que você percebe que algumas pessoas elas se destacam quando a organização ou a liderança, as pessoas falam, poxa, eu tenho um desafio,
Vamos entregar esse desafio para o fulano ou para a fulana? Vamos fazer isso? Mas a gente percebe que essas situações elas são corriqueiras. Então, ownership é imprescindível para que você tenha autonomia, gestão de si e de times. Se você tiver que liderar projetos, liderar com processos de mudança, viabilizar uma missão ou superar um desafio. Durante a apresentação, nós vamos cobrir aí 5 temas que são importantes, que nós percebamos aí do que está acontecendo e de que forma que eu consigo estruturar e entender como me apropriar, ter características de comportamento que me permitam me apropriar desse sentido de propriedade, desse sentido de dono, desse ownership. Nós vamos trabalhar o que significa sentido e significado, causa e propósito, engajamento e comprometimento, as características de comportamento de um sentido de proprietário e um diálogo, que é isso que eu vou abrir para vocês, para que eu possa ser mais específico e trabalhar algumas questões que, porventura, vocês anotarem e mandarem nos chats para a gente. Sentido e significado. Quando falamos de sentido e significado, nós estamos falando do sense-making, tá? Sense-making é o processo pelo qual as pessoas atribuem sentido e significado à experiência. O que significa isso? Significa dizer que se nós estamos fazendo algo por simplesmente fazê-lo e não atribuímos àquilo que fazemos, quer seja um processo decisório, quer seja uma atividade, enfim, se nós não atribuirmos um sentido e significado a essa experiência, não faz sentido fazê-la. Não tem o menor sentido fazer. Quantas vezes nós lidamos com situações em que alguém nos pergunta, desculpe, Bonon, por que você está fazendo isso? Eu falo, estou fazendo porque estou fazendo, mas não tem o menor sentido. Se não há sentido, não há significado, nós não conseguimos construir uma conexão com aquela causa, com aquele desafio, com aquele processo de mudança. Então, o que nós fazemos quando temos uma situação é buscar atribuir àquela experiência de um processo decisório, de uma mudança, de um desafio, de uma missão, um sentido e significado. Porque não é fazer o que gosta, mas é gostar do que faz. Há uma grande diferença, não é? E gostar do que faz é aquele que olha para aquela situação e não vê simplesmente uma comissão melhor, não vê simplesmente uma possibilidade de realização de mais um negócio pelo volume, pela quantidade, ele vê por trás daquilo. Então, é poder colocar um sentido, é identificar o que faz sentido para mim em realizando aquela experiência, em tomando aquele processo decisório. Isto é, em parte, este sense-making, que é atribuir àquela experiência um sentido e significado para que eu me aproprie, para que eu me conecte com aquela causa. Vamos em frente. Falamos de sentido e significado. Vamos falar um pouco de causa e propósito. Quando falamos de causa e de propósito, nós estamos falando de alguns elementos. São eles. Causa e propósito é quando você olha para a pessoa e a pessoa tem orgulho de pertencer. A pessoa fala, eu sou do Cresce São Paulo, eu sou da MWB, eu sou daquela empresa. A pessoa se refere àquela organização ou àquele imóvel, por exemplo, aquela situação que ele está dando. Eu sou responsável por essa venda, eu sou responsável por esse projeto. Eu é que tomo a decisão nesse sentido. Ele tem muito deste eu, não é? Não do eu da soberba, não da soberba, mas o eu do orgulho do pertencimento. Então, é o de estar naquele lugar. Me dá orgulho trabalhar naquela organização. Isso me lembra algumas situações em que nós conversávamos em algumas organizações e dizendo o seguinte, imagina que você tem uma situação em que você tem uma pessoa falando da sua organização num bar. Você trabalha para uma organização e ela vai no bar, está com as amigas, ou está com os amigos, conversando, enfim, e ele se refere àquela organização. E a pessoa, então, fala, então, como é que é trabalhar lá? Chato, não é legal, tem isso, meu chefe é aquilo, as oportunidades não vêm, só pinga para mim os pepinos, a coisa boa fica com o outro, é assim, é assado. Então, quer dizer, que sentido, que orgulho tem essa pessoa de pertencer àquela organização? No outro lado do bar, existe uma outra mesa com outras pessoas conversando. E esta outra pessoa está, abre aspas, como um centro da atenção, falando da sua organização. Falando que lá é gostoso, lá é legal, eu decido,
eu falo, eu conecto, eu tenho projetos sob minha responsabilidade, eu tenho que fazer isso, aquilo outro. Então, quer dizer, nós estamos percebendo dois grupos de pessoas falando da mesma organização. Da mesma organização, geralmente do mesmo chefe, não é? Do mesmo líder, ou do mesmo gestor, do mesmo gerente. Então, quer dizer, nós vemos duas situações diferentes. Quando eu precisar me conectar, se em observando uma situação dessa, me conectar com o grupo A ou me conectar com o grupo B, com qual grupo você gostaria de estar? Óbvio, nós gostaríamos de estar com o grupo B, que é aquele que efetivamente tem um melhor relacionamento, que tem um orgulho de pertencer. Se ele passa pelos muros da organização, vamos chamar assim, para levar à mesa de bar a informação deste pertencimento, desse sentido de orgulho, é com esta pessoa que eu quero falar. Porque ali, como nos ensina o filósofo Baruch Spinoza, ali é um bom encontro, do que é naquela outra mesa que você não tem um bom encontro. Então, uma característica, um elemento de uma pessoa que tem este ownership, esse sentido de propriedade, é o orgulho de pertencer. Segundo, pertencimento. Pertencimento é o estar dentro, é o fazer parte. É aquele que a gente vê nas organizações mais ou menos assim. Ah, chama o fulano aqui, porque nós vamos ter que decidir. Traz o Beltrano aqui, ou traz a fulana ou a cicrana para vir para cá. Traz aquela pessoa para que ela possa estar conosco e ela, então, está lá em alguma atividade e uma ligação, alguma pessoa, olha, estão te chamando lá para que você possa ajudar no processo decisório, para que você possa ajudar numa situação, para que você possa cocriar, estão te chamando. Então, a pessoa tem esse sentido de pertencimento. Não só ela, com relação à organização ou às outras pessoas, mas as outras pessoas com relação a esta conexão que tem com esta outra pessoa. Então, ter orgulho de pertencer, orgulho de estar bem e de pertencer àquela organização, e no sentido de pertencimento, porque o outro também me percebe e eu faço parte do time. Eu cocrio, pedem a minha opinião, querem saber o que eu penso, querem saber o que está certo, o que não está. Então, quer dizer, pertenço à organização, eu auxilio no processo de cocriação, ou até mesmo dirijo mesmo, se estou num projeto, não é? Mas levo a cabo e eu pertenço àquela organização. Eu não sou a parte dela, eu pertenço àquela organização. E o terceiro elemento é o sentido de realização. Quer dizer, a cada venda realizada, a cada projeto finalizado, a cada missão que eu entrego, a cada mudança, a cada processo de mudança que acontece dentro da organização, que a gente fala assim, poxa, uma brincadeira que a gente tem, bati o prego e virei a ponta. Quer dizer, está bem fixo, está bem feito. Então, este lugar da realização é aquele sentido que você tem de ter dado cabo, ter dado conta, não é de ter feito a coisa, porque o que vale para nós é a execução. É uma venda realizada, é um projeto que altera o processo, é uma mudança realizada, então é uma missão que eu dei cabo. Então, este senso de realização, fala assim, isto também foi meu ou porque eu liderei, ou foi meu porque eu co-criei, sabe? Aquele que você fala assim, tem dedo meu nessa história? Aquela opinião fui eu que dei? Mudou por causa disso? Então, esses três elementos são elementos que trazem àquela pessoa que tem esse sentido de propriedade, ou ownership, ele tem orgulho de onde ele está e o que ele faz, ele pertence, sentido de pertencimento à organização e um sentido de realização a cada missão, a cada desafio que ele dá conta. Esses elementos são importantes e constituintes do processo de ownership. Vamos lá. Então, eu tenho uma causa, eu tenho um propósito, acabamos de falar. Sentido e significado, causa e propósito, que me dá todo esse sentido de orgulho, de pertencimento, de realização, e culmina com o engajamento e o comprometimento de cada um de nós com aquilo que temos. Com aquilo que temos, principalmente em função do que é esse engajamento, esse comprometimento, de que forma que ele se constitui. Bom, o sentido de comprometimento e engajamento é ser proprietário da causa. A organização, quando vem num processo de mudança, o cliente, mas vamos falar de organização para que a gente não fique abrindo muito leque. Se a organização vem com um processo de mudança, se a organização vem com um desafio, se a organização vem com uma missão, então, se nós temos estabelecido dentro da organização, eu sou o proprietário daquela causa. Então, quer dizer, as pessoas
quando vem a mim, fala, fale com ele, ou fale com ela, procure ele, procure ela. Então, procure-a, né? Então, quer dizer, o fato é, nós estamos estabelecendo um sentido de propriedade, porque aquela causa é minha, não é uma causa do outro. Não é porque a organização precisa mudar que é a organização. Por que você está mudando? Ah, porque a organização pediu. Sabe aquelas pessoas que geralmente são chamadas para reunião, para um processo? Gente, olha, nós temos aqui uma reunião estabelecida para decidirmos a respeito deste projeto. Então, vamos discutir esse projeto. Vamos para a esquerda, vamos para a direita, vamos para cima, vamos para baixo, o que devemos fazer? E de lá saem os processos decisórios, enfim, e sai lá uma decisão do que devemos fazer com relação àquele projeto. E a pessoa sai dessa reunião e entra em contato com outras pessoas dentro da organização. E aí dizem, como é que foi? Como é que vai ser? Você pediu para fazer isso? Ah, pedi, mas fui voto vencido. E agora nós vamos ter que fazer do jeito que eles querem. Já viu esse tipo de pessoa? Ah, eles fizeram isso, decidiram desse jeito. Olha, não fui eu que quis. Não fui eu. Eu fui lá e falei, mas é que não deu, fui voto vencido. Essa pessoa não tem sentido, não tem ownership, não tem esse sentido de propriedade. Uma vez que nós somos chamados, mas eu digo você especificamente para dizer que você é chamado ou chamada para uma reunião e lá se estabelece um quórum, ok? Para um processo decisório, ao sair daquela sala, aquela causa é sua causa também. Não pode ser diferente daquilo. Porque nós estamos num processo decisório e, ao sair, se o outro vê, dilui. Se o outro vê uma característica de comportamento como aquela que eu falei inicialmente, dilui toda a potencialidade que tem dentro de uma organização ou aquela decisão. Então, é preciso entrar num processo, entrar com suas demandas, entrar com as suas opiniões, co-criar o projeto, co-criar a solução e sair da sala dizendo... Você conseguiu? Eu falo, não consegui, mas vamos fazer assim. Então você vê que a pessoa fica proprietário dessa causa. Ah, mas não era para ir para a esquerda, Bonon? Falou, era para ir para a esquerda, mas agora nós estamos decidindo para a direita por causa disso. Ah, então você mudou de opinião? Mudei de opinião. Ah, mas você não queria que fosse para a esquerda? Queria que fosse para a esquerda, mas agora é para a direita, fui voto vencido naquilo, mas eu estou alinhado e nós vamos todos para a direita, eu vou colocar toda a minha energia para irmos para esse lugar. Que lugar é esse? O lugar que foi decidido naquela reunião. Então, a pessoa percebe que você é proprietário da causa. Então, à medida em que nós temos este engajamento, tem um sentido e significado, tem um porquê eu faço isso. Tem um sentido para mim fazer isso. Faz todo sentido eu sair da reunião e decidir dessa forma. E da mesma forma em que esta propriedade, não é, ela se estabelece em função de uma causa, de um projeto, de uma missão ou de um desafio, eu vou para o outro e mostro o meu engajamento e o meu comprometimento com aquela causa. E isso é importante que a gente tenha. Outra coisa, ser advogado da marca. Ah, em que empresa você trabalha? Ah, pois é, eu trabalho na XPTO. Ah, na XPTO? E como é lá? É a XPTO. Não. Nós estávamos numa organização e, de repente, surgiu um boato. Esta organização não está pagando corretamente os seus fornecedores. E isso virou um mantra dentro da organização. E, de repente, nós estávamos conversando com as pessoas e as pessoas... Ah, mas é porque nós não pagamos bem os nossos fornecedores corretamente. Não é bem de valor, é prazo de pagamento. Nós não pagamos corretamente os nossos fornecedores. Nós não pagamos corretamente os nossos fornecedores. Eu falei, nossa, gente... É impossível. Eu não vejo isso na área financeira, em nossa controladoria, quando nós puxamos os relatórios em reuniões de resultado, que eu olho, não há esse volume de atrasos realizados. Vamos, então, à causa. Vamos, então, mergulhar. Vamos entender um pouquinho, porque eu não acredito, eu sou advogado da marca, eu não acredito que esta empresa, que é a empresa da qual nós estamos falando, seja uma mal pagadora, porque ela não é mal pagadora. Ela não é mal pagadora. E eu preciso entender o que está acontecendo. E fomos a algumas das unidades de negócios que nós temos, e visitando essas unidades de negócio, nós falamos, diga para mim, quantos fornecedores nós pagamos mal aqui? Não, Bonon, não são vários, não. Ah, não, quem? Ah, esse fornecedor aqui a gente não paga. Então me chame esse fornecedor aqui que eu quero conversar com ele. E fomos lá conversar com ele. Brabo,
todo brabo, etc. e tal, não é? Chateado com a organização. E eu falei, deixa eu falar com ele, porque eu sou o advogado da marca, eu quero ir lá saber o que está acontecendo. E fui conversar com esse fornecedor. Meu fornecedor me diga qual é o problema, por que há atraso no pagamento? Você sabe que nós temos um procedimento em que você tem que entregar este recibo, não é? Ou este comprovante para que você receba esse dinheiro. Então, você entregou esse comprovante? Não, sabe o que é, Bonon? É que, na realidade, eu acabo perdendo, eu tenho uma... Eu falei, então, o problema não é meu, o problema é teu. Agora, o que você quer? Poxa, eu queria que vocês quebrassem o galho e me ajudassem. Falei, então deixa eu entender. A empresa, a marca que eu represento, não atrasa. Muito pelo contrário. Inclusive, cria situação para que você possa receber o dinheiro mesmo sem ter cumprido o procedimento. Procedimento esse que você conhece. E assim eu visitei algumas unidades para desatar esses nós e desfazer este inconsciente coletivo de que nós éramos mal pagadores. E isso aconteceu, gente, em 30 dias. Desde que ninguém estava indo ao mercado, visitando as nossas unidades de negócio para conversar com os nossos fornecedores, quando isso não era verdade. Então, isso é ser advogado da marca, é não aceitar uma situação da qual nós não pactuamos dela. Nós não somos assim. E trabalhando isso de forma racional, não de forma emocional. Porque o que havia dentro desta organização é que, de forma emocional, reverberava dentro da organização que nós não conseguíamos ter melhores fornecedores, menores prazos, sermos competitivos no mercado porque éramos mal pagadores. Em 30 dias nós revertemos essa situação, passamos de mal pagadores para os melhores pagadores que temos no mercado. Por quê? Porque nós nos indignamos. Eu sou advogado da marca, eu quero ir conversar. Então nós entendemos, uma ou duas situações nós tivemos que aparar a aresta, mas nas outras 98 eram situações que estavam na emoção, não tinha racionalidade. E tinha um medo, vamos dizer assim, de conversar com as pessoas. Então, se você é engajado e comprometido, e você advoga em nome da marca, faça isso. A não ser que você não tenha uma marca que mereça o respeito de tê-lo defendendo. Mas se tem, defenda aquela marca. Fale, não fale da minha empresa assim. A MWB é assada. Fala o quê? Repete. Vem comigo aqui, repete aqui. Conversa comigo. Como é que você falou da MWB? O que é? Você falou o quê do fulano? Você falou o quê do Cresce, meu amigo? Você falou o quê da minha imobiliária? Você falou o quê? Deixa eu ouvir, vem. Sabe, aquela questão de falar assim, deixa eu me indignar diante de uma coisa, deixa eu advogar em prol da marca, porque eu conheço a minha empresa, eu sei o que ela é, eu conheço a mim mesmo, ou da marca, a minha marca, lembra? Líder de si, líder de outros e líder de líderes. Então, mas o Bonon é assim, pera um pouquinho, qual é? O Bonon é assim como? Me explica para mim, deixa eu entender. Então, quer dizer, esse traz o sentido de engajamento e de comprometimento que temos, de ser proprietário da causa, quando defendemos uma causa, o advogado da marca, quer seja minha ou da organização que eu represento. Isso é engajamento e comprometimento. E outra, sou o dono do projeto. Nossa, precisamos lidar com uma situação, deixa que eu faço. Dá para mim esse projeto. Me dê essa missão. Me dê essa situação, me dê. Sabe? Dê a mim a condição de poder tocar esse negócio. Então, quando nós falamos dentro da organização, surgiu uma situação, quem é o dono do projeto? Tem que ter alguém que vai falar assim, eu sou o dono do projeto. Pergunte a mim nessa situação. Nós trabalhamos com uma empresa de consultoria, temos consultores trabalhando para nós nos mais diversos projetos, com as mais diversas complexidades, objeções, mudanças, etc. Precisa lidar. Quem é o dono do projeto? Eu. Então, eu tenho, dentre os consultores, uma pessoa que fala, eu sou o dono do projeto, ou a dona do projeto, no caso da minha sócia. Então, quer dizer, eu tenho uma pessoa que está à frente. E se houver situação, ela ergue a mão e fala não, ou sim. Enfim, tem esse sentido. Então, isso demonstra o nosso engajamento e comprometimento quando eu sou proprietário da causa, quando eu advogo em nome da marca, a minha ou da minha organização, e quando tem projetos dentro da organização que estão soltos, não tem dono? Não, tem um dono. Então, esses são exemplos do que é ser uma pessoa engajada e comprometida, tá? Quando nós olhamos para essas situações, sentido e significado, causa e propósito, engajamento e comprometimento, existem algumas características de comportamento que nós vimos dentro da organização, praticada por nós, ou por pessoas dentro da organização, que demonstram esse ownership,
ou sentido de propriedade, orgulho de pertencer. Vamos a eles. Eu listei aqui 10, não são somente essas, mas essas são aquelas principais, aquelas que a gente nota em que a pessoa tem uma característica que ela tem esse sentido de propriedade. Vamos ver quais são. Primeiro, que a pessoa é proativa. Ela não fica no modo reativo. O que é para eu fazer? E agora, o que é que eu faço? Nossa, que situação difícil, e agora? E agora? Não, a pessoa é proativa. Você vê que ela está à frente. Ela erra, mas ela erra e aprende, erra e aprende. Ela erra muito e aprende rápido. Erra muito e aprende rápido. E sabe qual é o risco que está correndo. Então, ela é proativa, ela está à frente. Não é? Como disse o Anderson, quer dizer, ser protagonista do processo e não coadjuvante. O coadjuvante é aquele que diz o que é para fazer e agora vou para onde. E nessa situação, o que eu faço? O que você faria no meu lugar? Você vê que quem tem sentido de propriedade, ownership, ele está pilotando, está à frente. Essa pessoa, ela sempre está encabeçando esse lugar. 2, é entusiasmado e apaixonado. É difícil ver uma pessoa que tenha sentido de propriedade, dono do negócio, dono da causa, que ele seja aquela pessoa que não tem energia, não é? Eu estava comentando com o Anderson agora que eu morei durante muito tempo no Nordeste, não é? E tem uma frase dos sábios nordestinos que eles dizem o seguinte: a gente conhece a pessoa pelo arrastado da chinela. O que significa isso nessa brincadeira? Significa que a pessoa não tem nem energia para levantar o pé do chão e fica arrastando a chinela? Cadê o entusiasmo e a paixão pelo que você faz? Então, quem está à frente, ele tem entusiasmo. Entusiasmado é aquela pessoa que tem Deus dentro de si, tem energia, tem potência. Não precisa ficar falando tanto como eu, como um bom descendente de italiano que sou. Não, mas a pessoa tem energia. Você vê que ela fala, ela se posiciona, ela retorna, ela erra, ela acerta, ela entende a opinião do outro, ela fala, ela se comunica de uma maneira assertiva. Então, assim, você vê que tem energia e tem apaixonado. Eu quero isso. Eu quero vender esse negócio, eu quero finalizar esse projeto, eu quero dar cabo dessa missão, dar conta dessa missão. Você vê que ele tem isso, porque quem não tem sentido de propriedade joga no bastidor, não é? Então joga no reativo. É o lugar onde você corre menos risco. Minha sugestão, vá para frente do palco, seja protagonista. 3, vê, olha que maravilha, vocês não devem saber o que significa problas, mas problas, neste caso, significa problemas. Nós não vemos problemas como desafios. Nós não vemos as coisas como problemas. Nós vemos como desafio, como missão. Existem aquelas pessoas que olham para uma determinada situação e falam: nossa, eu estou diante de um problema. O problema paralisa. Para o ownership, né? O que tem sentido de propriedade, o senso de dono, vamos chamar assim, né? Ele vê como um desafio, ele vê como uma missão, ele não vê como um problema. É uma questão, um desafio, uma missão. É difícil você lidar com uma pessoa que ela fala assim: cara, estamos diante de um problema. Não, tem um desafio, precisamos vender mais, eu tenho uma missão, eu preciso dar conta daquele projeto, eu preciso resolver isso no menor prazo possível. Então, não vê como problema, vê como desafio, como missão. Você vê que ele começa a instituir sentido e significado. Para o outro, aquilo é um problema, é uma situação paralisante. Para ele, não. Para ele é um desafio, algo que tem que ser superado. Então, ele começa a atribuir àquela experiência sentido e significado, uma causa e um propósito. Você acha que eu não consigo lidar com isso? Não, pera um pouquinho. Posso não conseguir lidar sozinho. Posso precisar da ajuda da Maria, da Antônia, do José. E eu vou chamar, vou constituir um grupo, mas eu vou dar cabo disso aqui. Então, você vê que a pessoa tem esse sentido. 4, e desculpe pelo erro de português, tem consciência corporativa. Se está numa organização, como eu acabei de dizer há pouco, ele chama outros conhecimentos, outros saberes, e constitui um grande saber num processo cocriativo para a resolução daquele problema, para lidar com aquele desafio, para lidar com aquela situação. Então, quer dizer, o fato é, eu pertenço a uma organização, eu tenho recursos disponíveis, eu tenho uma área financeira que pode me auxiliar num processo de crédito, prazo, de recebimento, eu preciso lidar com uma área de marketing, e eu preciso conversar com a área de marketing, pode me auxiliar nas redes sociais, ou numa mídia, quer seja ATL ou BTL, eu preciso lidar com uma área de produção, eu consigo, e eu
eu me aproprio desses recursos, porque nós estamos na corporação. Eu entendo qual é a missão, visão, valores, a estratégia, eu me aproprio disso como minha causa, vou aos recursos e estabeleço, portanto, os meus objetivos, as minhas metas, eu estabeleço os meus fazeres, a minha execução, o meu planejamento e assim sucessivamente. Então, ele é alguém que pertence e não fica criando aqueles feudos. O pessoal de vendas é assim mesmo. O pessoal do marketing é assado. O pessoal do financeiro, financeiro é assim. O pessoal lá, nossa, meu Deus do céu. Então, não fica criando feudos dentro da organização. Ele se apropria. Você vê que ele tem trânsito, ok? Dentro da organização, porque ele tem essa consciência corporativa. Quinto, tem uma visão realista positiva. O que significa ter uma visão realista positiva? Significa que nós temos 3 situações básicas. Temos o pessimista, temos o realista e temos o otimista. O otimista demais é aquele que se vê diante de uma situação e fala assim, é possível? Uhul, vamos lá, faço sim, deixa comigo. Oi, chefia, isso é para mim, deixa que eu faço, porque eu sou uma pessoa super empolgada, eu sou uma pessoa muito... Fala assim, tá, e como é que você vai fazer? Eu não sei ainda, mas pode deixar que eu... Não, eu quero análise, cara. Eu quero um planejamento. Eu quero um pensamento, eu quero... Ele não consegue. E tem o pessimista, que é o do dia ao azar, né? Ai, caiu para mim esse negócio. Ai, meu Deus. Ai, só pepino para mim, né? Não cai uma coisa boa que nem aquela. O outro falou, pô, mano, olha, pô, só pepinão, né? Então, quer dizer, tem o pessimista. A pessoa que tem sentido e propriedade, ela trabalha na realidade. Deixa eu ver o que caiu para mim, deixa eu ver o que é que eu tenho aqui, qual é o projeto, qual é a missão, e trabalha com um pouquinho de otimista. Um pouquinho de otimismo, mas não a ponto de ficar no o que vem é lucro, o que vem é lucro, porque não tem a menor racionalidade, não tem o menor pensamento nesse tipo de tomada de decisão. E esse cara, essa pessoa, ela não tem um mínimo de senso de propriedade. Ela está ali para um risco que não se mede, não é mensurável. E não serve, tem que ser smart, específico, mensurável, atingível, relevante, tem que ter um timeline que é tempo, não é uma relação com o tempo. Então a pessoa pensa, analisa a situação, deixa comigo, deixa cair no meu colo, deixa eu ver o que é a situação, deixa eu analisar, e aí ele faz. Mas com um pouquinho de otimismo, essa é a característica que você vê de comportamento de uma pessoa que tem esse senso de propriedade. Vamos olhar a sexta. Busca superar metas. A meta, eu já acabei falando para vocês, específica, mensurável, atingível, relevante, tem que ter um timeline, que é smart, que é de esperto, né, ou inteligente. Significa o seguinte, quando eu tenho uma meta, eu desdobro, não é, em pequenas vitórias para atingir minha meta ou meu objetivo em pequenas metas. Mas ele sempre olha para aquela meta, ou de que forma que eu vou atingir. Porque esta meta, para mim, ela pode ser um problema. Nossa, que meta é essa? Pelo amor de Deus, desisto. Não, está muito hora. Então, ele já não joga o jogo. O que pensa sobre a meta, como eu estou colocando aqui, que busca superar essa meta, ele fala assim, cara, tá puxada, não tenho dúvida, porque ele é realista. Ele não é aquela pessoa que, diante de uma meta em que colocaram 20%, 30%, 40%, eu não sei qual é o tamanho da bronca, mas enfim, tem lá, ele fala assim, nossa, tá fácil, hein? Não tá fácil, tá difícil. Você me colocou 20% a mais, eu vendi 100 o mês passado, você me colocou 120 para eu vender esse mês, com 20% de crescimento, o mercado cresceu 20%, nós vamos fazer ações de marketing para suportar esse crescimento de 20%, entraram coisas novas aqui, produtos novos, para que eu possa ter, por que esses 20%? Então ele é realista, tem análise. Aí quando chega nesses 20%, ele fala assim, mas mesmo assim eu vou buscar por onde fazer. Então já entra falando assim, eu vou buscar por onde fazer atingir essa meta. Por onde realizar. Esse é o sentido de propriedade. Ele não fica, 20%, legal, vamos lá, hein, galera, vamos lá, 20%. Ou não pega aquilo e fala assim, nossa, 20%, não dá nem para começar a jogar. Desisto, porque 20%, nossa, tá demais. Então, entendeu? Esse é o realista com um pouco de positividade, né, ou de positivismo na leitura, não é? Uma visão positiva a respeito daquilo, mas não tão louco assim, ou louca, né? Sétimo, lidera mudanças. Então, já pulei mais um aqui. Depois eu conversar com o meu pessoal de back-office aqui a respeito da apresentação desses slides.
Lidera a mudança significa que se na organização nós temos situações em que precisamos mudar o modus operandi, vamos dizer assim, a forma como fazemos as coisas, e precisamos criar uma nova forma, um novo software, um novo departamento, uma nova pessoa que muda, mexe. Então, quer dizer, você vê que esta pessoa, ela toma a frente, ela lidera a mudança. Ela não é só coadjuvante no processo, vamos que eu estou junto com você. Ela efetivamente, ao observar essa situação, lidera o processo de mudança e faz com que a organização perceba que ele está no jogo decoração mesmo. Então a gente percebe que, se você olhar para uma pessoa, qual é a característica de comportamento dela diante de um processo de mudanças, você percebe que ela fala, vamos fazer isso acontecer. Vai demorar, vai ser custoso ou não, ou etc., mas ele está olhando de forma proativa como um protagonista e não como um coadjuvante no processo de mudanças. Outro, ele é um inconformista construtivo. A pessoa que tem essa característica de comportamento, de senso de dono, olha para uma situação e não se conforma. Eu não me conformo que a gente não conseguiu bater a meta. Eu não consigo entender porque eu não fiz isso. Ele não se conforma, mas ele não se conforma e atua. Essa é a diferença. Porque você pode ficar sentado diante do sofá, né, diante da televisão, sentado no teu sofá, tomando o seu refrigerante e olhar para lá e falar, poxa, essa situação, não me conformo com isso, não me conformo com aquilo. Ou olhar as metas que estão sendo colocadas naquela bela projeção que está sendo feita, você olha para aquela meta e fala, não me conformo com isso, não me conformo. A pergunta é, o que você está fazendo? Essa é a pergunta. Você não se conforma? Não. E o que você vai fazer? Não, também, você entendeu? Aí ele cai para o coadjuvante. Não, vamos esperar ver o que o fulano vai falar, o que a Beltrana vai falar, não é? Para ver como é que fica. Ou deixa ver como é que fica, né? Como é que dá para ver como é que fica. Alguma dessas frases tolas que a gente ouve dentro das organizações. Não. A pessoa que tem o sentido de propriedade, ela não se conforma e atua para. Ela sempre está atuando, ela é protagonista, ela é proativa, ela toma a frente, ela lidera a mudança, ela provoca. Você vê que tem sempre ação, no sentido de quem tem o sentido de propriedade. Forma time e cria bons ambientes. Gente, aquela pessoa que você entra em contato e ela está ruim, toda hora que você fala com aquela pessoa, não vale olhar para o lado, nem pensar, pensar até pode, naquele seu amigo, naquela sua amiga, que você encontra num cafezinho, você pergunta, e aí, como é que tá? Ai, nossa, hoje foi demais. Mano, você tem que ver, cara, sair aí, pô, tá, nossa, pô, a gasolina aumentou, o governo fez aquilo, você fala assim, meu Deus do céu. De certa forma, há um roubo de energia, porque é um mau encontro. É um mau encontro, não é um bom encontro. Quem você conecta, que ele tem esse sentido de propriedade, você vê que ele constrói times, ele forma, ele cria um ambiente legal, as pessoas querem estar com ele ou com essa pessoa, você tem um ambiente legal, não é aquela que fica, ou aquele que fica, não é isso, não é o palhaço. Não é? Porque tem o palhaço também, ele está buscando falar, poxa, me disseram que tem que ter um bom ambiente, então vou ficar aqui pulando. Não, ninguém está pedindo isso. Ninguém está pedindo isso, mesmo porque você pensar que tem felicidade o tempo todo, você está com a insanidade, né? Você está com o princípio da loucura, isso não existe, não é? Mas eu estou dizendo daquelas pessoas que você toda hora está ruim, então você conversa com algumas pessoas, você pode ver, essa pessoa, ela é uma realista, tem um pouquinho de positividade na leitura, mas ela é sempre realista, é difícil, mas vamos conseguir, nós vamos isso, ele está sempre olhando daquela forma, então ele constrói pessoas que estão no lugar ou querem estar próximas dessa pessoa. E por último, não menos importante, ele dá feedback e forma líderes. Ele dá feedback. Ô, João, deixa eu falar uma coisa para você. Opa, fala aí, Bonão. Aquele negócio lá, aquela meta ou aquele projeto no qual você está, cara, não foi legal aquilo, legal foi isso, aquilo, aquilo outro. 3 coisas que você fez, 2, enfim. Essa daqui foi legal. Gostei dessa abordagem, gostei dessa forma, gostei dessa negociação, gostei de como você superou o objeto. Mas, cara, dessa forma aqui, o que você fez aqui não estava legal. Então, a pessoa que tem o sentido de propriedade, ele conhece tanto o negócio, ele é tão dono do negócio, que ele fala, assim não. Assim não. Assim sim. Este aqui sim. Aqui não. Esse aqui não. Dentro da organização ou no meu projeto, eu não quero esse tipo de atuação. Isso não é certo.
deveria ser feito isso, poderia ter sido feito isso, gostaria que fosse feito isso. E lembrando as pessoas, eu falei do gostaria aqui para poder pegar um gancho, que feedback para o outro não é como eu gostaria que as coisas fossem feitas. O líder, quem está num processo de liderança e tem o sentido de propriedade, sabe que o meu gosto é da porta da organização para fora. O carro eu compro da cor que eu quero, a casa eu pinto do jeito que eu quero, a roupa eu uso do jeito que eu quero. Da organização para dentro, o meu gosto ele é menor para o processo decisório, porque dentro da organização as coisas têm que ser feitas como elas são feitas e da melhor forma possível para alinhar com a estratégia e respeitando as características de comportamento que temos em função de missão, visão e valores que estão dentro da organização. Então não é de, eu gostaria. Sabe quem vai fazer do jeito que você gostaria? Só você. Só você. Ninguém lava louça melhor do que eu, digo, né, para minha mãe. Ela fala, meu filho também, do jeito que você lava. Eu falei, então, por isso que quem lava sou eu. Porque eu faço isso. Isso é meu. Do meu jeito não faz. Agora eu preciso abrir mão de algumas coisas do gostar para falar, mas está muito bom, está muito limpo, está legal, foi bom, gostei. Então, quer dizer, o fato de dar feedback é esse feedback para chegar até o limite do como eu gostaria que fosse feito, como deve ser feito. Aí sim. E forma líderes é que ele está buscando, sempre essa pessoa está buscando outras pessoas, falar, lidera esse projeto para mim, faz esse negócio para mim, estrutura esse negócio. Então, identifica quais são as características de comportamento, as competências das pessoas para entregar a elas, para ter a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa, sendo reconhecido e remunerado corretamente. Eu fecho o meu slide aqui, falando um pouquinho de ownership para vocês. Deixa eu minimizar a minha tela e abrindo aqui, como prometido, exatos 10 minutos para uma conversa e perguntas que vocês possam ter aí a respeito do tema para a gente. Fantástico, Mauro. Opa, fantástico, Mauro. Muitas informações. Aliás, muitas informações mesmo. Eu acho que cada um dos itens apresentados aí, né? Só nesse penúltimo slide já daria para fazer uma palestra inteira em cada um deles. Um curso inteiro. Né? É realmente muita coisa. Muito obrigado. Muita coisa e, claro, com relevância importante. Isso é que é o mais interessante. Claro que é importantíssimo a quem nos acompanha aqui que reveja esse conteúdo e fica a sugestão, que faça uma análise do seu próprio comportamento para verificar quais desses aspectos precisa ser fortalecido e quais desses aspectos precisa ser desenvolvido. Agora, Mauro, eu tenho um questionamento. Uma vez que a pessoa identifique um aspecto a ser desenvolvido, você tem alguma sugestão, alguma dica, alguma orientação de quais seriam as melhores formas de desenvolver um comportamento que a pessoa não tem? Olha, da experiência que nós temos, essa pergunta é sensacional, Anderson, em primeiro lugar, porque isso remete, temos algumas pessoas que vão buscar tentar resolver a questão por si só. Eu, comigo mesmo, vou tentar resolver essa situação. Meu óculos está... Bom, se a situação tem uma dimensão ou uma complexidade, vamos dizer, que é possível, não tem problema nenhum. Se não, uma ajuda externa é sempre muito bem-vinda. Por quê? A situação que a gente diz é assim, por isso que nós existimos também. Mas o fato é que tem a liderança, que tem um consultor, um palestrante, um coach, por isso que tem aqui de um lado um psicólogo, por isso nós temos um universo à disposição. Então, quem eu acesso é que pode me dar um bom livro, uma boa reflexão, uma boa leitura, um autoconhecimento, não é? Reza a lenda que se você não se conhece, pode ficar tranquilo que em apenas 200 cliques o Facebook vai conhecer mais de você do que você sobre você mesmo. Então, a verdade é, se eu me sinto em uma situação, qual é a minha experiência, em que ela toma uma dimensão que ficou maior, vai para outros lugares. Primeiro, vai para o líder. Líder, eu estou me percebendo assim, assim, assado. Você também me percebe? Porque pode ser que eu tenha uma leitura errada sobre mim mesmo. Eu não sou tão bom. Poxa, quem disse que você não é tão bom, não? Você é tão bom nisso.
Pode ser que você precise melhorar aqui. Eu vou para um coach, eu vou para uma mentoria, eu vou para um psicólogo, um analista, eu vou buscar esses recursos, não é? Porque é aquela leitura que a gente fala, é o pensamento que eu pertenço à organização, que eu sou corporativo. Então, se eu estou administrando a minha marca, eu preciso acessar esses recursos que me são disponíveis, os que estão dentro da organização e fora dela, para que eu possa fazer uma leitura, mas não a ponto de eu mudar a mim mesmo de tal forma que eu não seja eu mesmo nesse futuro próximo, porque aí eu passo a ser outra pessoa. Mas respondendo basicamente acessar esses recursos que estão disponíveis, porque isso vai me dar autonomia. Eu me conheço melhor, tenho a leitura da minha liderança, por isso que nós temos aquela avaliação chamada 360, né? Pergunto para o meu líder, pergunto para os meus liderados, pergunto para o meu cliente, pergunto para o meu fornecedor, eu tenho uma boa visão de quem eu sou, mas sabendo quem eu sou e onde preciso melhorar. Busca esses recursos, é uma das melhores, um bom caminho, um bom caminho. Maravilha. Claro, entendo que precisa ter aqui pelo menos uma pitada, um belo tempero de humildade para, pelo menos, imaginar, olha, eu tenho algo que eu possa melhorar, né? Enfim, se não acredita nisso, não tem humildade, é melhor ver os números de realizações, de repente, né? Sem dúvida. Baruch de Spinoza diz para a gente, o que é humildade? Eu sei o que eu sei e eu sei o que eu não sei. Isso é humildade. Então, dizer aquilo que eu sei não é soberba. Soberba é querer estar a responder aquilo que eu não sei. Você conhece sobre fusão nuclear a frio? Bom, não, deixa comigo. Então, é que a fusão acontece, sabe? Não sei. Isso é soberba. Então, quer dizer, o fato, e você falou muito bem, tendo humildade, eu sei o que eu sei e eu sei o que eu não sei, aquilo que eu não sei, que é importante para o exercício, por exemplo, da minha função dentro da organização, aí sim eu vou para o outro. E essa humildade é que traz aquela leitura do onde é que eu estou nessa régua, né? E parece que eu sei, eu volto a não ser, ou parece que eu não sei, eu volto a sei. Aí eu tenho essa humildade, tem que ter sim. E como para um líder, né, numa organização, independente do tamanho da organização, como manter essa humildade, buscar reforço em outras pessoas, como você falou, um mentor, um coach, um instrutor, um professor, um psicólogo, fazer tudo isso e não transparecer fraqueza. Vamos entender um pouquinho fraqueza aí, não é? Quer dizer, enquanto o líder acha, né, na posição de liderança, tendo pessoas sob seu comando, né, ele achar que ele está pleno, completo, ele não precisa mais, é o primeiro sinal de que ele tem problema. Então, durante todo o processo, a liderança está a questionar-se e a questionar o sistema e o outro. Esse é o líder. O líder é aquele que cria essa disrupção. Então, tem uma frase que nós usamos numa organização que eu achei ótimo, né? Se você vê que a floreira está toda, chacoalha a roseira. Tem que chacoalhar a roseira. Então, se você vê que a coisa está caindo por um lugar onde todo mundo sabe, eu estou sênior, eu estou pilotando, cara, chacoalha porque já tem soberba demais aí. Então, quer dizer, e como é que eu demonstro fraqueza? A fraqueza eu demonstro se eu não me dou conta daquilo que eu não sei. Aí eu sou fraco. O Bonon está falando de uma coisa que ele não sabe. Ele tem medo de dizer, que mostrar que é fraco. O líder não tem medo. Você sabe, uma posição que os líderes têm e assumem que é errada é de que ele deve saber tudo. O tempo todo o tempo. Pergunta para o Bonon, pergunta para o Bonon, pergunta para o Bonon. Não, líder, a você não cabe. Sai que este corpo não te pertence. Você não é o dicionário completo ou todo o conhecimento que nós temos disponível. Não existe esse cara. Não existe essa pessoa. Então, o primeiro movimento é aquilo que você sabiamente disse, humildade. Bonon, você sabe falar disso? Não sei. Agora eu vou buscar saber. Agora nós podemos cocriar. Então, aí você mostra para o outro que o outro pode errar. Porque se você vem dizendo que você só acerta e você tem todas as respostas, o que é uma grande mentira, é só olhar o quadrilátero do aristotélico, é mentira, como é que fala? É falsidade. Então, você tem ali as questões. Então, você começa a constituir e a instruir as pessoas que estão na sua equipe para também mentir. Você fez aquilo por quê? Eu também não sei. Não, eu sabia, mas deixa que eu vou dar um jeito. Então, é dizer francamente, não sei. Não conheço.
E isso traz a verdade, porque nem toda verdade precisa ser dita, mas toda verdade é precisa. Não é? Então, o fato é colocar ali uma situação em que o outro vem e fala, pô, não sei muito. Na realidade, sei nada. Não sei muito, Bono, mas me dá 2 dias, me dá um dia, me dá um tempo que eu vou entender. Então, esses movimentos são muito importantes. Maravilha, fica a dica aí. Você que nos acompanha, então, vale a pena rever todo esse conteúdo, né, para buscar aí os pontos de melhoria. Tem dúvidas, quer mais informações? Entre em contato, então, com Mauro Bonon, busca ele nas redes sociais, @Mauro Bonon, né, com N de notável, ou então manda logo um WhatsApp para ele, pedindo todos os dados de contato, pedindo links e tudo mais. Ele está lá no 11 94557 6273. 11 94557 6273. Já anota aí, já dá um oi para ele no WhatsApp, fala, bom, não, me manda lá as telas dessa apresentação, que eu tenho que envolver os 10 aspectos do ownership. Né? Mauro, se tem alguém aqui para agradecer alguma coisa, esse alguém somos todos nós que tivemos o prazer de ter aqui a sua companhia, né, passando todas essas informações fantásticas aqui para o nosso desenvolvimento. Então, em nome de toda a diretoria do CRES, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, quero estender aqui os nossos mais profundos agradecimentos pela sua disponibilidade, pela sua disposição e, mais ainda, pelo seu despojamento em compartilhar uma parcela da sua experiência, do seu conhecimento, né, nesses breves minutos aqui, mas que foram enriquecedores aqui para o nosso desenvolvimento. E para a gente encerrar aqui, aliás, antes quero também deixar um abraço aqui, uma parabenização a você que nos acompanha ao vivo ou que pegou essa apresentação aqui no nosso acervo. Parabéns por tomar a decisão de assistir, então, esse vídeo, porque alguma coisa você quer desenvolver, então você já está de parabéns por ter tomado essa iniciativa. Mauro, para a gente encerrar, então, aqui com chave de ouro, por favor, deixa aqui para quem nos acompanha, eu vou ficando por aqui, e você deixa aqui para quem nos acompanha a sua mensagem final. Poxa, maravilha. Obrigado, Anderson. A mensagem é: criem sentido e significado naquilo que fazemos. Né? Engaje-se e comprometa-se com isso e tenha causa e propósito, porque fazer o que nós fazemos não é simplesmente fazer o que gosta, é gostar do que faz.